em Atenas, que era a cidade matriarca, em certo sentido da palavra, de toda a Grécia. A Grécia tinha duas cidades matriarcas, e eu daqui a pouco falarei a respeito delas. Mas assim, em Atenas, eles praticavam um sistema curioso que era o seguinte, bem primitivo, a antiga Atenas próxima do patriarcado. O Fustério de Coulanges, também um homem misterioso, que escreveu um livro maravilhoso chamado La Cité Antique, a cidade antiga dos antigos tempos. Fustério de Coulanges descreve isso muito bem. Havia nos lugares por onde se formou Atenas, Esparta, na Itália se formou Roma, etc. Havia tribos primitivas que talvez tivessem sido nômades outrora, em todo caso se fixaram em determinado momento e, tendo se fixado, passaram a cultivar a terra. Essas tribos dependiam de um patriarca, de um que descendia do tempo em que essas tribos eram nômades, e que, fixadas elas ali, era mais ou menos um rei, mas aquilo ainda não era ainda o Estado. Era tão pequeno que ainda não era o Estado, era uma enorme família. Era um projeto de Estado. O projeto de rei desse projeto de Estado seria um patriarca. Pois bem, quando começou a nascer Atenas, a formar-se a cidadezinha, os chefes das várias tribos e os homens importantes das várias tribos passaram a morar na cidade de Atenas e deixaram uma certa parentela morando no campo. E, dotados de bom gosto extraordinário, eles tinham o talento de fazer coisas lindíssimas e até imortais sem gastarem muito dinheiro, que indicavam o quê? A tendência profunda deste povo para o quê? Para a harmonia. O estabelecer as relações entre os vários elementos de um todo, de maneira que esse todo seja agradável de ver. Isso é harmonia dentro da coisa. E então a harmonia na arte era a meta deles, a harmonia na vida. Mas esses patriarcas, quando se tinha que resolver alguma coisa sobre a cidade, eles se reuniam e resolviam. E com o tempo, essas tribos foram aumentando, os números de patriarcas foi tornando tão grande que praticamente acabaram os patriarcas comparecendo com sua descendência e acabavam todas as tribos primeiras participando da decisão. Era o povo ateniense que ele inteiro comparecia nas assembleias gerais, coisa numerosa, 400, 500 homens. Quase o que tem o escritório aqui. Compareciam e ali, como ninguém era rei, os patriarcas não queriam ter um rei acima de si, e nenhum era tão importante e de tanta categoria que os outros aceitassem como rei, eles resolviam uns pela votação uns dos outros. E como é que essa votação se inclinava? Pelos discursos. Não sei se a evolução está bem. Então, em praças de aldeiola, mas de uma beleza célebre até o fim do mundo, de uma harmonia célebre até o fim do mundo, ladeados pela harmonia, inundados pela harmonia, mas uma harmonia inteligente, uma harmonia que exigia trabalho para perceber, harmonia filha do desejo de perfeição, mais da força. Nessas praças havia discursos para resolver o que é que deveria fazer o povo. O que era o povo? Eram os patriarcas e seus descendentes, que constituíam o quê? Atenas. Nós vamos ver daqui a pouco que não era Atenas. Esses constituíam Atenas. E esses que constituíam Atenas eram orientados pelo quê? Pelos oradores. O grande orador, inteligente, que argumentasse bem, que falasse com harmonia, que tivesse uma voz que portasse longe, que soubesse sublinhar por meio de gestos, que ele dizia, esse tinha muitas possibilidades de ser o verdadeiro rei de Atenas, porque ele levava atrás de si aquilo que nós poderíamos chamar Assembleia Patriarcal. Os senhores podem imaginar
Que medo deveria ter um homem de nossos dias de falar para uma assembleia dessa. Ainda que ele dominasse o grego na perfeição e tivesse todo o acento, tivesse tudo o que quisesse, como seria preciso dizer? E que inteligência! E depois ploc-ploc não ia. Tinha que ser agradável também. Não estavam dispostos a aceitar caceteação. Tinha que ser profundo e ser agradável também. Era preciso, inclusive, saber contar fatos. Bem, nessa Assembleia, que até certo ponto se podia chamar um Senado de Reis, uma Assembleia de Reis, cada patriarca era um pequeno rei, e seus descendentes. Nessa Assembleia, quem fosse um grande orador, levava para frente os destinos do país. Quem era esta gente em Atenas? A cidade de Atenas foi crescendo. E Atenas era um porto. Por outro lado, tinha perto de si um porto chamado Pireu, mas era uma comunicação contínua com Atenas. E o comércio, vamos dizer que a Grécia foi o faroeste da Ásia. Ela é próxima da Ásia e os civilizados asiáticos iam fazer suas expedições na Grécia. De maneira que eles mandavam muita gente para comerciar na Grécia, para comprar, por exemplo, azeitonas e óleo grego, que era famoso, comprar umas ânforas de barro. Foram se fixando comerciantes de outros países lá. E esses comerciantes tinham filhos. Levavam as mulheres, tinham filhos, pegavam uma ou outra grega, se casavam com a grega e iam multiplicando. E depois, esses comerciantes, mais os agricultores gregos, compravam escravos. Os escravos eram de outros países, iam morar ali também. Formavam 3 categorias: os patriarcas e seus descendentes, os proprietários de terras, os comerciantes, segunda categoria, que eram imigrantes, vindos de qualquer jeito, não se sabe bem de onde, que se agrupavam lá e que faziam fortuna no comércio, e depois a escravaria. Esses gregos de origem diziam que eles não tinham, eles não reconheciam como Grécia quem não descendesse dos fundadores. Estrangeiro não tem nosso sangue, fica para lá, não tem direito de votar e não tem direito de fazer o uso da palavra em público. Se assiste a uma reunião, é de longe, porque no lugar da nobreza, só os nobres. Atenas eram os nobres. Aquela era a pátria. E o patriarca era o pater. Pai, os senhores estão entendendo bem, pater é pai. Era o pai dos pais, o modelo dos pais. Aquelas várias tribos tinham cada uma seu patriarca, aquelas chácaras que eles consideravam muito seriamente propriedades rurais. Os proprietários rurais eram os nobres, os burgueses não tinham menos direito que os nobres porque eram estrangeiros, mas eram mais ricos, porque o comércio em geral dá mais dinheiro do que a agricultura. Os gregos, os patriarcas, produziam uvas e azeitonas, azeite e vinho, nobres produtos na realidade, e que eles faziam de uma qualidade excelente. Mas os comerciantes vendiam tudo, e majorando preços, e talvez os senhores tenham uma certa ideia dos hábitos, que não se quer dizer que sejam de todos os comerciantes em todas as épocas, mas frequentes em comércio, em frequentes épocas da história. E havia uma ponta entre os nobres e os comerciantes, porque os nobres julgavam os comerciantes capacitada, mas os comerciantes luxavam mais do que os nobres, e achavam que eram os pobres chacareiros que um dia eles haviam de desbancar. E uma tensão dentro de Atenas, nobres, chacareiros de um lado, depois do outro lado, comerciantes plebeus, e de outro lado a escravaria, que quase nunca ousava se revoltar, estava ali no guete. Mas era uma pressão interior que esses nobres sofriam por causa dessa situação, mesmo porque o luxo dos outros os ofuscava, mas eles achavam que fazer comércio
não era próprio para eles.